E o texto que Deus pôs no meu coração é João capítulo 20. Preste muita atenção no que Deus vai nos falar mais uma vez. Receba com amor, receba com carinho a palavra de Deus. Não a minha, não a palavra do pastor Carlos, mas a palavra que vem do Espírito Santo. Deus tem uma palavra para a gente, para que ela fique no nosso coração e na nossa mente durante muito tempo, seja uma palavra de reflexão. Eu quero ler, nesse primeiro momento, apenas um versículo, que é o versículo 24, João capítulo 20, versículo 24, eu quero que você leia comigo esse versículo, vamos juntos? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Vamos juntos mais uma vez? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé não estava com eles quando Jesus veio. Interessante, né? Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor nos ministrou ontem, hoje, e o fará agora, através da voz do Espírito Santo, da leitura do texto. O texto é abençoado. Então, que agora nós também sejamos abençoados pela leitura dessa porção, pela ministração que vem do Senhor, do trono. Algo que o Senhor preparou não ontem, não hoje, mas que o Senhor preparou para nos ministrar nesta noite. Por isso, nos dê entendimento, discernimento, um coração receptivo. Olha para nós, porque é provável que tenhamos algo para dizer ao Senhor também, oferecer algo para pedir ao Senhor. Aliás, nós pedimos muito, não é? Mas nessa noite pode ser que haja alguém aqui com algum pedido específico, algum pedido especial. Eu não sei o que, porque coração é terra que ninguém pisa, só o Senhor conhece. Olha agora, Senhor, para estes queridos, principalmente para os que nos visitam, muito obrigado por tê-los trazido aqui ao templo, para que eles tenham a oportunidade de ouvir como nós todos vamos ouvir a palavra do Senhor. Mistura as tuas palavras, Espírito Santo, mistura as tuas palavras, as minhas palavras, nesta noite, e fala-nos, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, alimento para os nossos corações. Por favor, ilumina nossa mente. A palavra já está revelada, mas ilumina a nossa mente, para que haja uma compreensão plena daquilo que tu queres de nós, daquilo que tu vai nos pedir, mas também do que tu tens a nos oferecer, porque é grande. Nós desejamos, pela fé, receber tudo que o Senhor vai nos dizer agora. Por isso, fala-nos. Se o Senhor quiser salvar, que o Espírito Santo convença as pessoas que ainda não foram salvas. Que o teu Espírito Santo convença-as do pecado, da justiça e do juízo. Se o Senhor quiser curar, cura, porque esse é o ambiente propício para a cura espiritual, física, emocional, psicológica. Cura a dor de cabeça, cura a dor lombar, cura aonde alguém estiver sentindo alguma coisa aqui nessa noite. Toca, papai. Porque tu és o médico dos médicos, e como eu disse, esse é o lugar propício, não só para a cura física, mas também para a cura espiritual, para a transformação de história. Esse é o lugar. Alegra quem veio triste, fortalece quem veio fraco, anima quem está desanimado, porque temos uma semana pela frente, e um novo mês começando. Então, precisamos que a tua palavra seja alimento para nós nesta noite e nos ajude a prosseguir pelos caminhos de vitória. Por isso, é o que eu te peço, é o que nós te pedimos e o fazemos pela fé no nome doce e precioso do Salvador Jesus Cristo. Quero ouvir o melhor amém da igreja. Amém. Isso, amém, amém.
Tomé, um dos 12 discípulos. Diz o texto que não estava com os discípulos quando Jesus chegou. Estava, queridos irmãos, acontecendo algo histórico e extraordinário lá em Jerusalém. Alguma coisa assim surpreendente, histórico, naquele lugar. O registro que acabamos de ler narra o primeiro encontro de Jesus após a sua ressurreição. Se você pega alguns versículos anteriores ou capítulos anteriores, você vai ver o que havia acontecido, o que tinha acabado de acontecer. E por isso esse texto nos faz pensar, porque nos remete a um momento muito difícil vivido pelos discípulos de Jesus. Então, este registro que acabamos de ler narra o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição. Aonde? Em uma casa. Em uma casa. Diz o texto bíblico que eles estavam em uma casa. Põe para mim, por favor, Bernardo, o 20, versículo 1, diz assim, olha: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Então, veja a tensão emocional das mulheres, quando chegaram ao túmulo e viram que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava mais lá dentro. Túmulo em que Jesus havia sido colocado, de José, qual é o nome dele? De José Arimateia, um discípulo rico, mencionado no Velho Testamento e agora confirmado no Novo, que o corpo de Jesus seria colocado em qualquer lugar, mas num túmulo especial, um sepulcro especial. E ele foi colocado mesmo, lacrado, a pedra com selos romanos, soldados, apóstolos, algo que para aquele tempo era impossível ser violado, até porque a pedra era um negócio pesadíssimo. Mas as mulheres chegam lá e veem a pedra removida para o lado esquerdo e elas observam que o túmulo estava vazio. Então, como é que elas encaram aquele momento? Elas encaram com uma tensão emocional enorme. E aí elas saem dali e vão falar para os outros discípulos. Elas vão dizer aos outros discípulos o que havia acontecido, o que elas viram. E o que elas viram? Apenas o túmulo vazio. Não havia ninguém lá dentro dele. Essa foi a cena posterior à ressurreição, à morte, aliás, de Jesus. Então, quais informações elas passaram? Elas passaram muitas informações, mas de que forma? Com o emocional abalado, com uma estrutura abalada. E como é que esses discípulos receberam a notícia? Da mesma forma, de uma forma tensa. Por quê? Porque a partir dali eles já podiam esperar coisas terríveis acontecendo, como por exemplo, a perseguição e a morte deles também. Então, o texto diz que eles foram para uma casa. Por que os discípulos estavam naquela casa? Tinha que haver uma razão. E a razão é clara, porque eles estavam sob pressão. Digam comigo, os discípulos estavam sob pressão. Digam de novo assim agora, os discípulos estavam com medo. Digam assim, os discípulos estavam sem saber o que fazer. Então veja, queridos, eles estavam sob pressão, estavam sob medo, estavam com medo, estavam sem saber o que fazer agora que Jesus havia desaparecido. Muito embora eles tivessem recebido informações durante 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Eles receberam informações do que ia acontecer.
Sabe, mas a ficha não caiu. A ficha demorou a cair. Quando aconteceu, as mulheres vão lá para fazer o que era normal, balsamar, limpar, perfumar, fazer aquele serviço específico, né, que eles faziam. Quando chegam lá, o que acontece? Elas encontram a pedra revolvida e o túmulo vazio. Elas entram, de certa forma, num estado emocional crítico. Elas ficam sem saber, vão lá, comunicam aos discípulos, e os discípulos também reagem dessa forma. E então o que eles fazem? Vão para uma casa, diga mais forte, eles vão para uma casa. Por quê? Porque eles estavam sob pressão, eles estavam com medo, eles estavam sem saber o que fazer. Você já passou por algum momento desse? Você já passou por algum momento de pressão? Você já teve medo alguma vez na sua história? Você já passou por algum medo? Você já ficou por algum instante na sua estrada da vida sem saber o que fazer, sem ter saída? Pois foi assim que esses discípulos de Jesus, discipulados, ensinados, preparados para aquele momento mais difícil, ficaram sob pressão, ficaram com medo, sem saber, sem ter saída. 1 milhão de coisas devia estar passando dentro da cabeça deles. Mais de 1 milhão de coisas. O clima dentro daquela casa não devia ser nada bom. Imagina um homem com problema emocional. Você dá para pensar aí? Vai lá, pensa lá no seu pai, pensa na sua mãe, pensa no marido, pensa na esposa. Mas vai lá, um homem, filho, pensa num filho com problema. Já não deve ser bom, né? Não é fácil, não, é fácil. Então, o clima dentro daquela casa não devia estar muito bom. Mas, no versículo 24, se você puder, comigo, no versículo 24, tem uma informação muito interessante. Uma informação preciosa para a nossa análise agora à noite. Qual é a informação? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava com eles quando, no meio daquela reunião, de repente, diga comigo assim, de repente, mais uma vez, de repente, Jesus chega. Uau! O texto diz que as portas estavam trancadas. Não tinha como qualquer pessoa de fora entrar na casa, porque as portas estavam trancadas, mas de repente, surpreendentemente, sobrenaturalmente, Jesus chega àquela reunião. Eu gosto disso, porque eu gosto dos repentes de Jesus. Uma confusão enorme no meio do mar, a chuva, o vento forte, tudo estava trabalhando negativamente contra os discípulos que estavam atravessando de um lugar para o outro, no mar da Galileia. De repente, diz o texto bíblico, que Jesus chega andando sobre o mar. Ele estava sobre aquela lâmina d'água, e ele então se aproxima do barco, e quando ele chega quase que perto, embora o templo estivesse nublado, aquela névoa da madrugada não permitiu que eles vissem de verdade, ou de fato quem era, e eles se assustaram e disseram, é um fantasma. Eles gritaram, mas aí aquela voz doce, mansa de Jesus diz assim, não, sou eu. E devido ao relacionamento deles de 3 anos, eles ouviram aquela voz e imediatamente viram que se tratava de alguém que eles conheciam. Pedro imediatamente identificou a voz do mestre e rapidamente pediu que ele fosse ao encontro de Jesus, ao seu encontro. Que coisa linda! Mas foi o repente, Jesus chegou num momento de tempestade, Jesus chegou num momento de
caos, num momento de pressão, num momento de medo, num momento difícil da história daqueles discípulos. E agora, dramaticamente, o texto repete que aqueles homens estavam não mais no mar da Galileia, no meio da tempestade, mas dentro de casa. Dentro de casa é possível passar por problemas, dentro de casa é possível passar sob pressão, dentro de casa é possível ter medo, dentro de casa é possível passar por momentos delicados, quase que sem saída. Eles estavam dentro de casa. Dentro de casa. Mas o texto registra que faltou um. O texto diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando este sobrenatural aconteceu. Repita comigo: sobrenatural. Fala de novo. Mais uma vez. Diga com autoridade. Eu estou ouvindo poucas pessoas repetindo, eu não sei porquê. Vamos todos dizer: sobrenatural. Você tem medo do sobrenatural? Eu acredito que aqueles discípulos ficaram com medo, porque de repente, Jesus entrou na casa com as portas trancadas. Eles receberam a notícia das mulheres que o corpo de Jesus não estava lá no túmulo. Eu fico pensando, por que eles de novo não disseram isso? É um fantasma! Porque as mulheres deram a notícia de que ele não estava mais lá, e agora ele chega em meio àquela reunião, em meio àquele momento que eu acredito que eles estivessem orando, eu acredito que eles estivessem buscando a presença do Pai, para que as saídas chegassem, para que eles soubessem o que fazer, porque ali eles estavam impotentes. E aí me surge uma pergunta quando eu leio, quando eu passo por esse texto, e a pergunta que não quer calar é: como é que Tomé é conhecido entre nós? Como é que Tomé é conhecido entre nós? Tomé é conhecido entre nós como um homem incrédulo, não é? Isso porque depois dessa mesa de convivência, mesmo debaixo de uma certa tensão, indagado pelos discípulos porque havia faltado o encontro, ele disse que não acreditava na possibilidade de Jesus ter estado com eles, porque Jesus já havia morrido. Então, quando os discípulos depois dessa reunião encontraram com eles, disseram: rapaz, onde você estava? Aonde é que você estava quando estávamos reunidos lá na casa, depois da morte de Jesus? Aonde você estava? Jesus apareceu, Jesus se apresentou, e ele então disse assim: eu não creio, duvido. Então, como é que ele é conhecido? Como homem incrédulo. Isso trouxe essa má fama para ele, né? Trouxe esta má fama. Ah, Tomé, seus conceitos, suas experiências, sua maneira de pensar, mesmo andando 3 anos com Jesus, e agora? E agora? Tomé acaba dizendo que não acreditava que Jesus estava naquela reunião. Sabe, irmãos, quando eu chegar no céu, o que eu vou fazer? Curiosamente, eu vou perguntar a Tomé, e a pergunta que eu vou fazer a ele é a seguinte: onde você estava que não compareceu à reunião com o mestre? Ah, vou. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de conversar com Paulo, acho que vai ter uma fila imensa de gente querendo conversar com Paulo, com Pedro, com Tiago, com tantos outros. Mas eu vou fazer de tudo para procurar esse camarada chamado Tomé e perguntar a ele: aonde é que você estava, Tomé? Naquele dia que os discípulos estavam passando por uma crise enorme, precisando de oração, precisando de intercessão, de serem consolados, de serem ajudados, e onde é que você estava, Tomé? Onde você estava, que não compareceu à reunião com o mestre? O que mais importante você teria para fazer do que estar na presença de Jesus naquela noite ou naquela tarde?
Havia uma certa tensão em Jerusalém, sim. Eles estavam com muito medo do que poderia acontecer dali por diante, sim. Mas eles estavam reunidos e naquela reunião estava por acontecer algo extraordinário, algo fantástico, algo importante, mas Tomé faltou. E agora? Não dá para questionar a fé nem a coragem de Tomé, queridos irmãos. Não dá para a gente questionar o aprendizado desse discípulo. Não dá. E nem o legado deixado por Jesus para ele. Mas por que Tomé faltou aquele encontro? Por que Tomé faltou aquele encontro? Então, eu quero dividir com vocês 4 pensamentos. Se você puder, anota, se quiser, anota, se for possível, se não, tenta guardar na mente 4 pensamentos que eu preciso compartilhar com os irmãos, que podem nos ajudar a entender o que aconteceu com esse discípulo, que pode também acontecer a nós nos dias de hoje. Homens e mulheres que estudam a palavra, que frequentam cultos, que participam de programações, que cantam, tocam, homens e mulheres esclarecidos, inteligentes, que sabem perfeitamente o que precisam e devem fazer no reino de Deus, mas algumas coisas às vezes nos impedem de estar presente nas reuniões, porque muitas vezes nós não imaginamos esse sobrenatural de Jesus, sabe? A gente pensa assim, não vai acontecer nada. Ou então a gente pensa assim, vai ser igual a domingo passado. Ou então a gente pensa assim, vou fazer outra coisa. Sinceramente, não é assim que às vezes a gente reage? Aonde estava Tomé? Então eu queria que nesta noite nós entendêssemos um pouquinho o texto e que ele viesse ao encontro da nossa necessidade, para que nós saiamos daqui pensando, reflexivos, advertidos e, sobretudo, com uma visão ampla daquilo que Deus tem a nos falar. Deus quer fazer o sobrenatural, mas algumas vezes Ele não faz, porque aonde é que nós estamos? O que é que nós escolhemos fazer? Qual a decisão nós tomamos? Eu não estou falando só da reunião no templo, mas eu estou falando de outras reuniões, aonde eu estou que não vem a reunião de oração, aonde eu estou que não participo de outras programações, aonde eu estava. O que é que eu tenho feito? Então, em primeiro lugar, eu quero ver com você, meu irmão, quero compartilhar o que Tomé perdeu. O que é que Tomé perdeu? Por que ele perdeu? Perdeu porque era uma reunião. Aonde que era essa reunião mesmo, Rodrigo? Numa casa. Numa casa. O texto não diz na casa de quem. Numa casa. Havia uma reunião numa casa. Quem faltou? Tomé. Por que Tomé faltou? Uma reunião que era importante que todos estivessem ali. Por quê? Porque todos iam ver e viver o sobrenatural. O sobrenatural. O que Tomé perdeu? Primeiro, Tomé perdeu o desejo da comunhão com os demais. Então, por que Tomé, na minha opinião, preste bem atenção, na minha opinião, por que Tomé não estava presente naquela importantíssima reunião? Tensa, muito tensa, mas importante, necessária, porque lá fora as coisas não iam bem. Havia uma provocação enorme, eles iriam ser perseguidos e provavelmente mortos. Então, o que eles estavam fazendo naquela casa, eles estavam buscando uma solução. E, meu irmão, é preciso buscar solução de onde? Ou aonde nós sabemos que tem solução para nós. Então, aqueles discípulos estavam buscando a solução para os problemas que eles estavam vivendo no presente e que iriam viver no futuro. Então, meu irmão, quando nós percebemos que algo
para acontecer ou acontecendo, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos estudando a palavra, não há 3 anos, alguns sim, mas outros não, precisamos fazer o quê? Precisamos pedir direção e orientação a Deus, porque o nosso dia a dia não é fácil, e se você pensa que daqui para frente vai ser fácil, desista de pensar, porque não vai. Não vai. Tomé perdeu o desejo da comunhão com os demais. Isso não deve ter acontecido da noite para o dia. Deve ter sido aos poucos. Quem sabe uma chateação, ciúmes de algum outro discípulo, um pensamento diferente, alguma coisa aconteceu que não foi tratado dentro de Tomé, que fez com que ele se ausentasse daquela importante reunião que estava por ser a mais extraordinária da história. Mas Tomé resolveu fazer outra coisa. Tomé decidiu não participar da mesa de comunhão com os demais discípulos. E por isso, não foi àquela casa. Eu então fico pensando que muitas vezes nós agimos assim, muito próximos de Tomé. Por que a gente não participa mais das coisas do reino? Ou por que a gente não tem tanto prazer como deveria ter? Ou não faz com a coragem, o entusiasmo que somos chamados a fazer? Por quê? Porque aos poucos nós fomos perdendo a comunhão uns com os outros. Meu irmão, se perder a comunhão com os outros, vai perder com o céu, vai perder com a palavra. E o que vai acontecer? O que aconteceu com Tomé? Tomé perdeu o desejo da comunhão com os demais e se ausentou daquela histórica reunião de oração. Reunião sobrenatural, porque até aquele momento eles nem imaginavam que alguma coisa pudesse acontecer, eles estavam apenas orando, consultando a palavra, o Senhor da palavra, compartilhando as experiências que eles estavam vivendo ou tinham vivido, e agora, depois de tanto tempo, depois de andarmos com Jesus, depois de comermos com Jesus, depois de vermos milagres acontecendo, e agora, como é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer, como vai ser da nossa vida? Como vai ser? Mas Tomé não apareceu, não pôde compartilhar, não pôde ajudar, não pôde oferecer uma saída, não pôde fazer uma oração com aqueles que eram os seus amigos de caminhada com Jesus. Segundo lugar, o que mais Tomé perdeu? Tomé perdeu a alegria de estar com os demais irmãos. Então ele não perdeu só a comunhão, não é? Ele não perdeu aquele entrosamento, ele não só perdeu aquele momento especial de compartilhar suas dores, necessidades e alegrias. Não. Ele perdeu também essa alegria de estar com os irmãos. Versículo 19 diz exatamente isso, diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Olha só, Jesus veio, as portas estavam trancadas, o texto relata isso, não é invenção, o texto diz isso. Por que eles trancaram a porta? Porque estavam com medo de uma invasão dos judeus ali. Então eles estavam tensos, nervosos,
precisavam de uma palavra de paz, de alegria, uma palavra de consolo, que talvez Tomé tivesse, que talvez Deus entregasse a Tomé, sabe? Às vezes a gente não acredita, mas Deus quer nos entregar uma palavra, para a gente entregar essa palavra a outra pessoa, uma palavra de consolo, de conforto, de graça, de bondade, de misericórdia, de amor, mas aí a gente não está presente, aí a gente não compartilha daquele sobrenatural, e sabe o que acontece? A gente perde aquilo que Deus tinha preparado para a gente. O que ele perdeu? Ele perdeu a alegria de estar com os demais. Cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja com vocês. Opa, espera aí, o que mesmo o texto diz? Que no lugar onde as portas estavam fechadas com os discípulos dentro, alguém chegou. Vamos falar bem alto, bem forte, com autoridade o nome dele. Quem chegou? Jesus. Jesus chegou. Foi Jesus que chegou. Sem bater, sem avisar, sem tocar o sino. Ele simplesmente chegou de forma sobrenatural. Não tinha interfone naquela casa. Mas ele chegou. Sabe, queridos, há muito tempo eu aprendi que aonde Jesus chega, uma explosão de coisas acontece. Vamos repetir isso? Aonde Jesus chega, de novo, uma explosão de coisas acontecem. Tem acontecido uma explosão de coisas na sua vida? Tem acontecido uma explosão de coisas no seu casamento? Tem acontecido uma explosão de coisas no seu relacionamento? Tem acontecido uma explosão de coisas aonde você trabalha? Porque quando Jesus chega, meu irmão, uma explosão de coisas acontecem, e aonde você estiver, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, e ali você é um cristinho. Uma explosão de coisas não aconteceram ainda, mas podem acontecer, tem que acontecer, por quê? Porque aonde Jesus está, ele deixa a paz, ele deixa a alegria, ele deixa o consolo, o conforto, o milagre. Então o texto diz que Jesus chegou, estava tudo fechado, eles estavam tensos, nervosos. Talvez se Jesus estivesse chegando, batendo a porta ou fazendo algum barulho, provavelmente eles iam se esconder em algum lugar da casa, mas Jesus não precisa fazer barulho. Diga isso: Jesus não precisa fazer barulho, ele chega. Simplesmente Jesus chegou trazendo sobrenatural, chegou falando, morto, falante. Mas foi o que aconteceu. Jesus chegou falando, e o que foi que ele falou? Que a minha paz, que a paz esteja com você. Uau! Você pode aplaudir? Aleluia! Glória a Deus! Quantas virtudes, preciosidades, oportunidades Tomé perdeu naquele momento. Por que ele perdeu? Porque deixou de ir à reunião. Deixou de ir à reunião. Aqueles discípulos estavam juntos com o mesmo propósito, mas onde estava Tomé? Não sei. Eu só sei que ele não estava no lugar onde deviam estar, porque ali naquela casa estavam os outros discípulos, quando Jesus chegou trazendo a sua paz. Tudo o que eles precisavam agora era de alegria e paz, porque eles estavam vivendo a mais difícil tensão dentro daquele lugar. Nervosismo, roendo unhas, imagino eu, né? Que dureza aquele momento para aqueles discípulos. Mas Jesus chegou trazendo paz. Quando Jesus chega, uma explosão de coisas, vamos dizer, quando Jesus chega,
uma explosão de coisas acontece. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Vão acontecer coisas extraordinárias na sua vida, na sua história. Não importa a tensão que você esteja vivendo, não importa a dificuldade que você esteja experimentando. O plano de Deus ainda é perfeito. O plano de Deus ainda é o melhor. Por isso, quando Jesus chega, uma explosão de coisas acontece. Terceiro lugar, o que mais Tomé perdeu? O que Tomé perdeu? Vamos dizer juntos, perdeu o quê? Ele perdeu a comunhão. Diga, Tomé perdeu a comunhão. Qual a segunda coisa que Tomé perdeu? Diga comigo, Tomé perdeu a alegria com os demais irmãos. Não tinha mais alegria com os demais irmãos. Por isso, quando a gente não tem alegria com as pessoas com quem nós nos relacionamos, nós nos afastamos delas. Cuidado, irmão. Esse é um plano diabólico. Esse plano não é de Deus. Isso não é normal. Tem alguma coisa esquisita por detrás disso, quando a gente começa a se afastar dos irmãos. Porque problemas a gente sempre vai ter, discordar a gente sempre vai discordar. Você acha que havia unanimidade ali entre os 12? Mesmo passando aquela dificuldade, aquela tensão, aquele nervosismo, aquele medo, pressão, você acha que eles estavam unânimes ali, que eles pensavam igualzinho? Não, claro que não, eles pensavam diferentes. Mas eles precisavam que algo acontecesse, e aconteceu. O que foi que aconteceu? Jesus chegou. Quando Jesus chega, uma explosão de coisas acontecem. Em terceiro lugar, queridos, Tomé perdeu a oportunidade de ouvir a orientação e de receber uma unção. Uau! Olha o versículo 21. O que está dizendo o versículo 21? E Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vamos ver juntos? E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vejam duas coisas ali, uma orientação e uma unção. Por quê? Porque Jesus dá uma orientação aos discípulos. Jesus tinha uma orientação e um presente para dar a eles. Jesus tinha uma comissão, Jesus tinha um envio, no coração desejo de enviá-los, uma comissão para eles, mas eles não podiam fazer de qualquer maneira, eles precisavam de um revestimento, eles precisavam de uma unção, eles precisavam de um azeite. Então Jesus foi muito claro, porque Jesus disse assim, como o Pai me enviou, e como foi que Deus enviou Jesus? Se não foi com uma unção, eu não sei com que foi. Foi com uma unção. E agora ele repete estas palavras, dizendo, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isso, o que fez? O que fez? O que está escrito lá? Havendo dito isso, o que ele fez? Batizou os discípulos, foi isso? Foi isso? Não, o texto diz que ele soprou sobre eles. O texto não diz que ele batizou. O texto diz que Jesus soprou sobre eles, olha só. Soprou sobre eles e disse, recebam. Uau! Recebam o Espírito Santo. O que é que Tomé perdeu, hein? Jesus tinha uma orientação e um presente. Aquele lugar, que lugar era mesmo? Casa. Eu não sei se sala ou quarto. O texto não fala nada sobre isso, mas era uma casa. Eles estavam numa casa com as portas fechadas, e Jesus chega e diz assim, olha, a paz esteja no coração de vocês. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu a aflição deles.
o medo deles, a tristeza deles, a dificuldade deles entenderem aquele momento. Sabe, às vezes a gente quer entender que momento é esse, mas a gente não entende. E aí a gente faz coisas, fala coisas, que só Deus mesmo para ter misericórdia, ou não? Claro que sim. Mas aí Jesus chega e diz: a paz esteja dentro do coração de vocês. E eu acredito, queridos, que naquele momento eles fizeram assim, ó. Sabe por quê? Eu repito, quando Jesus chega, uma explosão de coisas acontece. E aí eles começaram a respirar. E aí eles começaram a ver saída, solução para aquilo que não tinha solução. E aí Jesus chegou: olha, vou enviar vocês. Só que eu vou enviar vocês com uma unção, com uma proteção, com graça, com bondade, com misericórdia, para vocês completarem a missão que eu tenho para vocês, para dar a vocês. Aquele lugar foi importante para que isso acontecesse. Jesus podia ter escolhido qualquer outro lugar. Olha, quando vocês saírem daí, porque vocês estão encavernados, vocês estão com medo, vocês são os covardes, vocês são os medrosos, eu ensinei tanta coisa boa para vocês 3 anos, e agora vocês estão aí fechados dentro do quarto, fechados na sala, trancados, as portas estão trancadas. Quando vocês saírem daí, eu dou para vocês o que vocês precisam. Não. Jesus foi lá onde eles estavam, do jeito que estavam, para arrumar o que estava desarrumado, para ajudar no que precisava ser ajudado. Jesus foi, e quando ele chegou, uma explosão de situações boas aconteceu naquele lugar, porque Jesus tem poder para isso. Quem mais aqueles discípulos podiam contar para chorar, para sorrir, para orar, para adorar, em tempo de crise, em tempo de aflição? Fora da casa, incredulidade, perseguição, morte, dor, desespero. Dentro da casa, agora, consolo, paz, alegria, orientação e apoio. Mas, onde estava Tomé? O que Tomé estava fazendo? Com quem Tomé estava andando? Por faltar na mesa de convivência, reunião, ele perdeu o sobrenatural, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo, perdeu a visão e o sopro de Deus através de Jesus. Tomé perdeu a unção. Em último lugar, o que mais Tomé perdeu? Tomé perdeu o propósito, enquanto os outros ganharam o propósito. De uma expectativa negativa, pensamentos negativos, cheios de tensão, aflição, medo, dor, indecisão, pensando que estavam sozinhos. O mestre morreu. E agora, o que vamos fazer? Não sabemos. Como é que nós vamos dar conta daquilo que o Senhor disse que nós faríamos? Não sei. Está faltando quem aqui para dar sua opinião? Tomé. Está faltando quem aqui para compartilhar? Tomé. Mas onde estava Tomé? Com quem? Fazendo o quê? O que era mais importante? O que tirou a atenção de Tomé? Versículo 23 diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Então, Jesus deu uma orientação extraordinária: eu comissiono vocês, eu envio vocês, vocês vão com o sopro do meu Espírito, vocês vão selados com o selo de exclusividade, vocês vão com uma unção, vocês vão com um azeite fresco. Ninguém vai parar vocês, ninguém vai impedir vocês, ninguém vai atropelar vocês, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Promessa. Mas Tomé não estava lá. Eu gosto muito daquele texto do Salmo 133:1, sei que você conhece,
Porque ele diz, vamos lá, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe, como é bom e agradável viver unidos, irmãos, em todo o tempo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Mas a gente parece que anda com Jesus a vida inteira e não aprende isso. E quando mais Jesus espera de nós, precisa de nós, nós nos comportamos como Tomé, onde nós estávamos. Sabe o legal dessa história? É que Jesus fez o que tinha que fazer mesmo sem Tomé. Jesus amava Tomé. Jesus tinha um carinho por Tomé, tanto que se você continuar lendo o texto, você vai ver. Tomé ficou numa situação delicada, porque os discípulos disseram, rapaz, você faltou a reunião mais importante. Jesus chegou ali, deu orientação, comissionou, deu unção e disse que nós vamos continuar. Isso significa que nós não vamos morrer, nós vamos continuar a missão que ele disse que nós teríamos para fazer, e ele vai continuar conosco. Sabe o que ele colocou dentro do meu coração, dentro dos nossos corações, Tomé? Ele colocou paz. Nós não tínhamos paz, nós estávamos sem alegria, estávamos aflitos, indecisos, sem saída, impotentes, mas ele chegou como ninguém chega, e de repente, Tomé, o que você perdeu? O que você perdeu, Tomé? Ali o Senhor liberou uma chave que foi ativada. Jesus deu a eles autoridade para fazer uma coisa que a gente precisa aprender rápido: perdoar. Jesus deu uma chave para eles ativar, e foi levá-los a ganhar almas, multiplicar discípulos, porque foi Jesus que disse isso. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Olha só, que autoridade, porque só quem tinha poder para perdoar pecado era quem? Era Jesus. Mas quando você tem a unção do Espírito, quando você tem a unção de Jesus, quando você tem a palavra correta do autor, lembra que a gente ouviu isso ontem? Por isso a palavra autoridade vem de autor. Quem é o autor da fé? Quem é o autor da vida? Quem é o autor de todas as coisas? Quem é? Jesus. Então, quando você tem a autoridade, ou seja, a palavra daquele que faz, a palavra daquele que resolve, meu irmão, não tem como você não fazer o que ele quer que você faça, o que nós façamos. E aí ele colocou como primeiro objetivo, perdoar pecados. Eu fiquei impressionado com isso aqui, e perguntei, mas como, Senhor, é possível um servo, uma serva, cheio de defeitos, impotente, cheio de problemas, ter a autoridade que vem do Senhor? Sabe por quê? Porque isso é dom, isso é graça, é bondade, é misericórdia de Deus. Eu não mereço, vocês não merecem, mais Deus conta conosco, e quando Ele conta com você, quando Ele conta com a sua igreja, Ele capacita, Ele dá unção, Ele reveste, para você continuar imergindo, crescendo, e sendo quem Ele quer que você seja nesse mundo tão difícil, tão complicado. Então, ali Jesus liberou uma chave, e eles não perderam tempo, eles não ficaram perguntando, não, eles ativaram a chave, porque era uma chave importante. Receberam o sopro, o avivamento, o despertamento, a compreensão, a transformação, a mudança e a qualidade para o desejo de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas naquele momento, onde estava Tomé? Não sei. Eu só sei que ele não estava ali para receber o que os demais receberam, com a mesma qualidade. Sabe, alguma coisa distraiu Tomé. Alguma coisa tomou conta do coração de Tomé, alguma coisa prendeu, travou Tomé, que não deixou chegar à reunião onde os demais estavam. Eu não sei o que foi. E o versículo 26, eu encerro, o versículo 26 diz assim: passados 8 dias, quantos dias? Quantos dias? Presta atenção, penso que 8 dias foram
8 dias longos. Porque agora o que aconteceu? Tomé descobriu o que houve naquela reunião. Uau! O que aconteceu? Você não sabe não, Tomé? Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Aconteceram coisas extraordinárias, as portas estavam trancadas, nós estávamos de um jeito que você nem imagina. Mas de repente Jesus chegou, acalmou o nosso coração, colocou dentro do nosso coração a paz dele, fez com que a gente voltasse a respirar, sabe? Provavelmente eles estivessem com o quê? Com o quê? Taquicardia. Como é que é o nome disso aí? É isso mesmo, né? Coração, ansiedade. O que é que vai acontecer? A paz seja com você. Cara, naquela hora a paz de Jesus entrou no coração, sabe, trouxe cura emocional, cura espiritual, física, porque você sabe, né, que pode psicossomatizar, a pessoa fica tão tensa, fica tão nervosa, que começam a acontecer coisas, começam a aparecer coisas no corpo. A dor de barriga, você já teve alguma dor de barriga quando ficou tenso? Teve, né? Eu já tive. Você já teve dor de cabeça quando estava para fazer alguma prova? Eu já tive. Sabe aquele negócio que acontece que você não sabe como vai funcionar, que vai acontecer? Aí Jesus vem e diz assim: paz. Porque aí você começa a lembrar das palavras dele, né? Você começa a se lembrar dos textos que você já leu, que você gravou, que você memorizou. Guarda a tua palavra no meu coração para isso. Não é para outra coisa, é para isso. Guardo no meu coração para quê? Para me lembrar quando eu preciso. É arma de guerra. A palavra de Deus é arma de guerra. Você vai lutar contra forças indômitas. E com o que você vai lutar? Com o quê? O que você pensa que é capaz de vencer o diabo? O que você pensa? Qual a arma que você acha que venceria ou vencerá o mundo espiritual do mal? Não tem arma, a não ser a palavra de Deus. Por isso o salmista, com muita excelência, escreveu isso lá no Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração, porque uma hora dessa eu vou precisar, para não pecar contra ti, para enfrentar o mundo espiritual do mal. Tomé, onde você estava? 8 dias depois. Ou seja, você lê o texto, você vai ver que ele foi abençoado, né? Ele foi abençoado, porque aí ele foi a outra reunião, 8 dias, uma semana depois ele foi à reunião. Aí quando ele chegou lá, ele viu Jesus. Aí ele olhou para Jesus e disse assim, olha, e olha que o cara era duro, hein? Parece até comigo, parece até que eu me chamo Tomé. Porque o cara era complicado, hein? Ele diz assim, eu só quero saber se é o senhor mesmo, se o senhor deixar eu tocar onde o cravo entrou. Aí Jesus vai lá e deixa ele tocar. Ele diz, não, eu não estou convencido ainda que é o senhor, sei lá o que o senhor fez, o senhor pode ser um mágico de Jerusalém. Toma, toca aqui então onde furaram, onde traspassaram a lança, para ver se eu estava vivo na cruz. E aí Tomé colocou o dedo. E o que foi que ele declarou? Ele declarou algo assim sensacional. Mas quantos dias depois? 8 dias depois. Por quê? Porque ele não estava naquela reunião. Tomé, por que você não foi? 8 dias depois ficou sabendo que os outros haviam sido os primeiros a receberem a bênção, a unção, a comissão, a visão e o Espírito Santo dados por Jesus. 8 dias depois, sabe, às vezes eu fico pensando 8 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, tem gente que deixa para 3 meses depois. A coisa está acontecendo, o milagre está fluindo, Deus está fazendo, Deus está levantando, Deus está ungindo, Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas aí o camarada está longe pensando não sei em quem, não, isso não é para mim não, isso não é comigo não, isso é para eles, isso é para os outros, isso é para quem,
8 dias depois, quase que era tarde. Ainda bem que quando Jesus vê que pode se tornar tarde, ele chega. Quando Jesus chega, uma explosão de coisas acontecem. E aí começaram a acontecer em Tomé. O que, há uma semana estava acontecendo. Eu não sei se você pensa assim, mas devem ter sido 8 dias difíceis para Tomé. 8 dias. Eu não sei se você está debaixo de uma pressão psicológica, nervosa, debaixo de uma influência humana, não sei mesmo. Não sei o que você está pensando, passando ou querendo. Eu só sei que você não deve mais perder tempo. Não pare de perder tempo. Não deve mais se distrair ou evitar distrações que te tirem o foco daquilo que é essencial, necessário, importante para a sua vida espiritual. Você não deve mais prorrogar esta comunhão com os seus demais irmãos em Cristo, sabe? Repetindo para fechar, Tomé perdeu o desejo da comunhão com os demais. Será que você já não perdeu também? Ou está perdendo? Ou vai perder? Tomé perdeu a alegria de estar com os irmãos. Qual é a sua alegria? Você só tem alegria para estar com alguns? E aquela comunhão ficaria completa com a presença de quem? De Tomé, ou seja, a sua presença é importante. Não existe coisa mais importante. Cuidado, irmão, olha, cuidado com o que você está fazendo e está achando que vai ser importante para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Cuidado. Pode não ter a presença do Espírito Santo, pode não ter a unção, pode não ter a qualidade, a qualificação do Senhor, a autorização do Senhor. Pode ser tarde depois. Tomé perdeu a oportunidade de ouvir a orientação e de receber a unção. Tomé perdeu o mais importante projeto de vida. Se não fosse Jesus, aqueles 8 dias teriam sido multiplicados, eu não sei por quantas vezes. Então, querido, eu fecho perguntando o que na história de Tomé se parece com a sua. Em que a história de Tomé se parece com a sua? O que você perdeu que precisa ser recuperado e restaurado? Não deixa para 8 dias, para o domingo que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Não, faça a sua avaliação agora. Peça perdão. Acredite que o Senhor Jesus vai te surpreender, porque Ele surpreende sim, claro. Vai surpreender você, sua esposa, seus filhos, suas filhas, vai surpreender seus projetos. Ele pode fazer isso. A hora é agora. Não espera acontecer as coisas lá no futuro, não para você se arrepender. Eu não ouvi aquela palavra bíblica de Tomé, onde eu estava? Estava voando, só estava o corpo presente. Espírito não, às vezes a gente está de corpo presente, né? Mas às vezes a gente está só com o corpo presente, o espírito está vagando. Mas Deus espera que você nesta noite tenha entendido e saia daqui refletindo, fazendo essa reflexão importante de como é importante a sua presença nas reuniões, na comunhão, sabe? Porque Deus quer liberar uma chave. Pode ser que Ele não tenha liberado na anterior. Olha, o que Deus liberou ontem para a gente aqui foi fantástico. O que nós vimos acontecendo aqui ontem foi tremendo, gente. E o que tem acontecido em outras reuniões, as reuniões de oração às quartas-feiras das irmãs, quase 20 irmãs e irmãos, às 18 horas, estão orando. Onde você, que poderia estar também, está nesse tempo, nesse dia, nessa hora, que não pode vir a uma reunião, a 2 reuniões, sair do trabalho e vir para cá. Gente, o Senhor está nos chamando, nos despertando, porque virão tempos difíceis. Sabe, não vai adiantar você ter pago a faculdade da sua filha, do seu filho, não vai adiantar não.
Não vai adiantar você ter colaborado com seu filho, com a sua filha, dando o melhor que você podia. Se você não veio às reuniões, se você não trouxe eles às reuniões, se você não compareceu, se você não ensinou. Então esse é o dia, esse é o tempo. O Senhor está falando com a gente, está falando com a igreja, com a Batista de Correias, com a IBAC. Você é a IBAC. Tomé perdeu, mas ainda bem que Jesus deu-lhe uma nova oportunidade. Mas foi 8 dias depois de todos os outros terem vivido dias extraordinários. Eles começaram a viver uma semana depois. Tem alguns que ainda não começaram a viver esse sobrenatural de Deus, mas está na hora. Vai deixar mais quantos meses? Quantos anos? Bom, você que sabe, vamos ficar em pé. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, de coração, obrigado mesmo, por aquilo que o Senhor nos falou nessa noite. Eu tenho certeza que veio do trono, voz do Espírito, para quem quer ouvir, porque a tua palavra diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu tenho certeza, eu acredito que o Senhor nos trouxe uma palavra, nos ministrou uma palavra de reflexão. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Olha agora para os corações. Se tiver alguém aqui que quer entregar seu coração para Jesus, que seja nesta noite que ele o faça, que ela o faça, que ela abra o seu coração, que ele abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, peça perdão pelos seus pecados, para Jesus chegar como chegou naquela reunião, com uma explosão de surpresas, de mimos, de coisas abençoadoras. Que essa decisão seja feita agora, em nome de Jesus. E que se essa pessoa fez a decisão aqui, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa mesa de hoje, por essa comunhão de hoje. Nos ajude a melhorar isso. Tem como melhorar, tem espaço para isso. Só precisa que a gente queira. Então nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.